E o último, mais problemático, são mais provas, né? 5 ou 6, eu trouxe só 4. É a da anamnese. Vocês já ouviram falar nesse palavrão? Né? O que é a anamnese? A anamnese, segundo Platão, é o seguinte: a alma propriamente não conhece hoje as coisas que ela conhece, relembra. Anamnese quer dizer reminiscência, ou seja, a alma é anterior ao corpo que ela ocupa, né? O corpo é uma espécie de receptáculo que ele vai chamar de túmulo, né? Já o veremos, mas que o corpo, esse receptáculo, o corpo recebe uma alma que um dia já conheceu o mundo das ideias, já conheceu o mundo do ser, não o mundo do vir a ser, e que se esquece no momento ou um pouco antes de entrar no corpo, de cair no corpo. O conhecimento, portanto, anterior, indica que a alma é imortal. Certo? Ou seja, se ela tem um conhecimento anterior ao corpo que morre, é porque ela é imortal. Essa é a prova pela anamnese. Eu acho que tem uma acusação de Barra dizer que é uma prova filosófica. Não, essa é uma prova. Bom, aqui nós entramos no cerne do problema platônico. Veja, por insuficiente que fosse Sócrates e o Weber, do ponto de vista metafísico, a ponto de não apresentar nenhuma prova da imortalidade da alma e de nem saber responder, e com relação a 1000 outros assuntos, havia uma carência efetiva de instrumental metafísico em Sócrates, o fato é que ele pelo menos se mantinha num campo que eu chamo de bom senso. É o achar e saber que, na verdade, nós não podemos conhecer tudo, né? E essa era uma posição central no pensamento de Sócrates. Não podemos conhecer tudo. Temos limitações. Quando ele dizia que o cosmos, o entendimento dos cosmos era um segredo da divindade, ele expressava esta humildade radical relativa às limitações da nossa capacidade de conhecer. Olha, Platão, avançando metafisicamente, como já vimos largamente que avançou, ele, no entanto, traz algo que que tinha sido rejeitado por Sócrates, que são as concepções órfico-pitagóricas. Órfico-pitagórica. Ou seja, aqui vai se mesclar a protologia platônica, ou seja, o tratado dos princípios, com toda uma mitologia religiosa, das religiões de mistérios órficos, de que fazia parte Pitágoras e seus discípulos. Pois bem, a anamnese faz parte disto, faz parte não de uma conclusão filosófico-metafísica dialética, mas como uma inserção religiosa num esquema metafísico. Né? Pois bem, caímos no centro da escatologia. Vejamos como Platão trata, num primeiro momento, o destino da alma humana. Isso é no Górgias. Dizer, veja, uma coisa, lembre-se do intelectualismo socrático, né? A purificação, o cuidar da alma, o melhorar, o ser verdadeiramente homem, para Sócrates era conhecer, se lembra? E o vício era não conhecer, era ignorância. Isto está mantido por Platão, só que em outra chave, a chave da purificação. Purificar-se, a alma purificar-se é conhecer. Pois bem, aquela alma que durante a vida subiu aquela escadinha do belo e do eros, né? E que alcançou o amor do absoluto e que pelo amor da verdade conheceu a verdade, esta alma tem um destino pós-morte eternamente beatífico. Vai ela, depois de um julgamento dos deuses, vai ela para a ilha dos bem-aventurados. Para a ilha dos bem-aventurados. Isto é eterno. Estamos no Górgias, hein? Aquele, no entanto, que, em vez de subir a escadinha erótica, em vez de purificar-se no conhecimento,
levou uma vida propriamente animalizada, uma vida voltada para o sensível, para o perecível, para aquilo que tem mescla de ser e não ser. Após o julgamento, é lançado por toda a eternidade no Tártaro, que é o inferno do Hades. Hades é o mundo invisível, né? É o mundo das almas. Ela é lançada para todo sempre. Aquele, no entanto, que, embora cometendo atos gravíssimos, como assassinato, como desrespeito de pai e mãe, no entanto, não chegou a extremos animalescos, não chegou a extremos de adesão ao sensível e em algo amou a verdade, em algo amou absoluto, fica um tempo no Tártaro, depois o Tártaro o expele e ele volta para cima e umas 1000 peripécias e pode chegar aí, pode não, acaba por chegar aí a Ilha dos Bem-Aventurados, né? Esse esquema me parece impressionante, que é o esquema do esquema cristão de inferno, céu e purgatório, né? Isso está no Borges, tal qual, e ele não avança aí. Isto, por incrível que pareça, não é órfico. Isso ele chegou à conclusão da cabeça dele. Não é órfico. Passa a ser órfica a sua concepção escatológica da alma humana quando ele introduz uma complicação, rapaz, mas é muito difícil de explicar. Mas vamos tentar, né? Primeiro, a alma, feita pelo demiurgo, né, é jogada nos planetas, nas estrelas, junto com deuses e junto com ideias, e vem o hiperurânio e tal, e por uma culpa original, que não sabemos qual seja, ela cai dentro de um corpo. Daí o corpo ser prisão ou túmulo. Cai dentro. Cai depois de beber a água do rio, não sei, acho que Letes, né? É o rio do esquecimento, né? Cai esquecendo tudo que conheceu e pela pena, esta é uma concepção órfica, é religiosa, hein? Isso não é metafísico, isso é religioso. A primeira não era órfica, a primeira era uma conclusão escatológico-protológica. Esta não, esta é uma importação dos mistérios órficos. Pois bem, cai ali. Se durante esta vida ele chega àquele amor de absoluto, ele se liberta deste corpo e vai para a Ilha dos Bem-Aventurados. Se, no entanto, não o conseguir, ele vai reencarnar-se até que um dia consiga, e cada vez mais baixo. Aí, as senhoras que me perdoem, depois de ser homem, ele passa a mulher, depois a animal. É ele quem diz. É ele quem diz. Tá certo? Não me joguem pedras. Essa Ilha dos Bem-Aventurados será no Caribe? Não sei. Ilha Caimã, né? Paraíso financeiro. Paraíso fiscal. Bom, mas bom, e aí fica, a metempsicose. Ou seja, o ciclo, aí se assemelha ao hinduísmo, a uma série de religiões orientais, e vem diretamente dos mistérios órficos. Pois bem, esse já é um problema original, né? Como você paga por algo que não se lembra. Esse é um problema, né? Esse é um problema moral, de justiça, claro. Você paga por algo de que não se lembra. Bom, mas o pior não é isso. É que ele adensa a complicação nos escritos posteriores, dizendo que, mesmo que as almas cheguem à Ilha dos Bem-Aventurados e ali fiquem 10.000 anos, né? Mais ou menos, isso é um número também religioso, ela volta, porque são tão poucas almas e tantos os corpos que não vai ter alma para tanto corpo. Então volta. Mas é verdade, é isso mesmo. Veja que estamos delirando cada vez mais, né? Porque, veja, primeiro a alma paga por algo que não sabe que fez, né? Depois, ainda que, ao contrário do que estava no Gótico, que tenha levado uma vida de bem-aventurança, uma vida boa aqui na Terra, depois de bem-aventurado, ele volta esquecendo tudo de novo e correndo o risco de reencarnar em mulher e em animal. Certo? Tá certo? Bom, estamos no campo propriamente religioso órfico, né? E isto surpreende você ler, por exemplo, na República, né, o mito de Hera.
eu recomendo que você sei lá como se pronuncia. Está lá na República. E fica, ou seja, você vem, de repente cai uma coisa assim meio... Né? Bom, é bem verdade que depois do Timeu, ou seja, quando já está solidamente instituídos os 4 gêneros supremos, o demiurgo, o seu papel e tal, ele como que reduz essas complicações, mantém a metempsicose, mas já não fala deste ciclo de 10 mil anos, ou seja, que há pouca alma para tanto corpo, né? Veja que ele não tinha nem noção da alma como forma do corpo, coisa que só terá distâncias. Ele reduz isso, mas como que não resolve o problema? O que nós podemos dizer, sim, de uma maneira geral, com complicação ou sem complicação, mas sobretudo atendo-se ao Gorgias e no máximo ao que se escreve no Timeu e depois, que para Platão a vida aquém da morte só tem importância se ordena a vida além da morte. Tá? É esse o centro da escatologia platônica. Esta vida é uma vida de passagem, e será punida ou premiada de alguma forma na outra vida. Tá? O resto é complicação quase ininteligível para nós que não participamos dos mistérios ópticos, né? Por que a alma caiu lá em cima e tem a alma é um carro com 2 cavalos, um cocheiro, e aí vamos numa crescente complicação de dificílima interpretação. Mas permanece o fato de que, para Platão, o além será o resultado de como vivemos no aquém. Ou seja, se bem, ilha dos bem-aventurados; se mal, Tártaro eterno; se mais ou menos mal, passamos uma temporada no Tártaro e acabamos por chegar, ao fim e ao cabo, na ilha dos bem-aventurados. Pois bem, é em função de tudo isso que se monta a ética platônica. É em função de tudo isso que se arma a ética platônica. Ele parte de 2 princípios. Bom, ele parte primeiro de que o corpo é um túmulo ou uma prisão da alma. Noção equivocadíssima, já respondida de antemão por Sócrates, que dizia que o corpo era o instrumento da alma. Veja que a diferença, olha o passo do instrumento para túmulo, né? Para túmulo. Veja que aí é uma clara marca órfico-pitagórica, né? Clara marca. Lembremos como consideravam os órficos a alma, né? A alma era exatamente aquilo que em nós não é nós, né? Não era nós. O eu consciente era não alma. A alma era uma partícula da divindade que acabou caindo aqui. Platão supera isso. Diz que a alma é criada pelo demiurgo e que a alma é o eu consciente, tal como o dizia Sócrates. Mas Sócrates, com realismo, com um bom senso muitíssimo maior, indicava o corpo como instrumento da alma. Havia que controlá-lo pela encrátea? Sim. Quanto mais encrátea tivéssemos, mais teria, ou liberdade interior teríamos, porque não seríamos servos ou escravos das paixões. Mas, daí a que a alma seja, o corpo seja o cárcere da alma, há uma distância muito grande. Pois bem, mas o curioso é que as consequências éticas, embora decorrente em parte dessa concepção órfico-pitagórica, elas têm certo bom senso também. Vejamos, os 2 princípios básicos dele, não entendamos mal, hein? Muita gente entendeu isso mal. É a fuga do corpo e a fuga do mundo. São os 2 princípios básicos da vida ética ascética. Veja, a vida ética para Sócrates resumia-se a um conhecimento e a eliminação do vício, que era a ignorância. Para Platão, além disso, a par disso, conexo com isso, está a fuga do corpo ou a fuga do mundo. Muita gente disse, por que não se suicidava? É porque a fuga do corpo não era a morte. A fuga do corpo era exatamente o percorrer aquele degrau de amor da erótica platônica, não é isso?
Você, embora comece pela beleza do corpo, passa para a beleza moral, depois para a beleza da verdade e finalmente para a beleza do absoluto. Ora, fugir do corpo, diz Platão textualmente, é exatamente ir se desapegando grandemente do corpo até que, palavras dele, Deus nos leve deste corpo. Mas veja, ele não está propondo suicídio, coisa que só proporão os estoicos, não é isso? Ele está propondo um afastamento progressivo do corpo em direção ao absoluto. É uma escada de amor, é uma escada erótica, que vai do belo corpóreo, passa pelo belo moral, passa ao belo da verdade dialética e chega ao belo do absoluto. Tá? Isto é a fuga do corpo. Ora, a fuga do mundo é mais ou menos a mesma coisa. É mais ou menos a mesma coisa. Ele vai reconhecer. Bom, ele, antes de mais nada, ele descobriu uma coisa importantíssima a respeito da alma humana. A alma humana, para ele, era constituída de 3 partes. Né? A parte intelectiva, propriamente, parte que é capaz de conhecer o inteligível, a parte concupiscível e a parte irascível. Né? E ele, a partir dessa descoberta, ele tem uma grande lance de realismo na República, quando ele diz o seguinte: todas as partes do homem têm de ser atendidas. Todas. Dizia ele, a mais baixa é a irascível, que tem a ver com a fama, com o poder, com a glória, com a honra. Né? Acima dela está a concupiscível, que são os prazeres, em geral corpóreos, mas também as riquezas e os bens materiais. Acima dela está o bem da alma, que é o bem do conhecimento. Né? Veja que para ele a alma tem 3 partes, 2 delas morrem com o corpo. É a parte concupiscível e irascível. E só sobrevive ao corpo a parte intelectiva propriamente da alma humana. Isso também será corrigido por São Tomás, que dirá que de fato o que sobrevive é intelectiva, mas que a parte, todas as demais potências da alma estão nesta parte intelectiva como em sua raiz. Mas isso é uma coisa adiante. Por ora, com ele, estamos que parte da alma morre e parte não morre. Bom, mas há para ele algo superior ao bem da própria alma e de que deve cuidar a polis, a cidade, a república perfeita. O que é? O louvor à divindade. Ele coloca no primeiro plano a religião. Ora, estamos perfeitamente de acordo com a escala erótica, não é isso? Com a escala erótica. Ser parte do corpóreo para atingir o absoluto. A divindade é o absoluto. Veja que Platão tem essa coisa. Ele parte de princípios radicais, como o corpo é o túmulo, é a prisão, é o cárcere da alma. Uma concepção equivocadíssima, que já tinha sido superada por Sócrates, para chegar a conclusões de tão bom senso como de Sócrates. Embora na República nós veremos na próxima aula que ele também incorre em diversas absurdidades. Mas neste ponto a escala é perfeitamente coerente e a assinaria embaixo Sócrates. Né? Ou seja, você parte do atendimento da necessidade irascível, ou seja, necessidade de honra e glória, que não deve ser demasiada. Por exemplo, se você tem demasiada honra, fica orgulhoso, vaidoso, e se não tem honra nenhuma, vira um revoltoso. Ele acha o justo meio. Da mesma forma, com relação à potência concupiscível, tampouco se deve ter demasiada riqueza, nem riqueza de menos. Tampouco, aliás, diz ele, não sei como é que se faria, se deve ser muito bonito, nem muito feio. Isso é um problema. Né? Eu acho que a pessoa não tem escolha. Mas ele diz que é o ideal. É a pessoa nem ser muito bonita, nem ser muito feia. Feia, ela vai ficar complexada. Muito bonita, ela vai ficar vaidosa. Né? Ele sempre buscando o justo meio. Quando chega, no entanto, a satisfação pela República, pela polis, das necessidades intelectivas propriamente dito, não, aí é total. Né? Aí a justa medida é a medida inteira. Né? Aí a justa medida é a medida inteira. E mais ainda será no relativo à divindade ou absoluto. Temos assim o quadro básico da ética platônica. É uma ética cética? É.
Mas, contrariamente ao que seria de esperar pelo anúncio de que o corpo é um túmulo ou uma prisão, algo ele reserva para o corpo. Algo ele reserva para o corpo. Algo ele reserva para as potências que morrem junto com o corpo, mas que devem ser de alguma maneira atendidas e que são contempladas na sua escala erótica do corpóreo ao absoluto. Vamos então tentar resumir isso tudo, porque é disso tudo, desse imbróglio todo de que eu falei hoje, que vão surgir as propostas propriamente políticas. E nós veremos na próxima aula que se imbricam em suas propostas políticas, primeiro, a protologia, as suas teses dos primeiros princípios, e esta concepção escatológica e a concepção ética. Recapitulemos. O homem... Não, sai dessa prisão, já vai tarde. Né? Não. Para ele morreu, morre o corpo, morre as duas potências inferiores da alma. Aliás, notem uma grande ausência. Né? O que é que falta nesses tempos? E que hoje nós, mais ou menos intuitivamente, mais ou menos nós sabemos todos. Está faltando a vontade, né? Não é isso? Você tem inteligência, potência irascível, mas cadê a vontade? Veja, não se trata de que os gregos e Platão, nem Aristóteles, não achassem que o homem tem vontade de comer. Isso eles diziam, é óbvio. Mas daí a considerar a vontade como uma potência superior da alma, em pé de igualdade, digamos, ou quase isso, com a inteligência, novamente eu já disse, isso só começa a ser entrevisto por Cícero, que institui o conceito de voluntas, né? Vai ser o primeiro a falar de uma potência especial chamada voluntas. Por isso, aliás, digo já de antemão, repudio quem diz que Cícero era um filósofo menor. Vou tratá-lo um pouco profundamente. Bom, mas veja aqui, para a ética platônica, que será naturalmente substrato da política platônica, veja que para os gregos, sabiamente, a política era uma espécie de coroamento, era uma espécie de ciência arquitetônica, é um resultado arquitetônico da ética, né? Já disse o Jorge Martínez Barrera, cujo livro Sidney publicou, sobretudo em Aristóteles, mas digo eu também em Platão, trata-se de encontrar a politicidade da ética e a eticidade da política, uma linha de continuidade, né? Que só será rompida absolutamente com Maquiavel, né? Quando a ética passará a ser assunto de foro íntimo, ou seja, cada um faz o que quiser, e a política uma mera questão de como permanecer no poder, né? Veja que estava pressuposto para os gregos como Platão e Aristóteles, né? Que o político era o ético por excelência. Não podia ter uma comissão de ética? É um contrassenso ter uma comissão de ética num congresso, né? Ou seja, não seria necessário. Claro que tudo isso era um pouco ideal, óbvio, né? Óbvio, né? Mas, de fato, Platão renegava absolutamente os sofistas exatamente por seus métodos políticos, né? Ele vai, não vamos ter tempo de abordar, dizer que pior que a arte é a retórica. A retórica é a última das coisas humanas, porque só visa a ludibriar politicamente. Eu acho que tem certa razão, né? Bom, bem, mas retomemos o esquema. O Demiurgo cria a alma humana. Cria a alma humana, né? Esta alma humana, passando por peripécias X ou Y, ela vai ser presa num corpo. Ela vai cair num corpo, ela vai encarnar, né? E ali vai ficar presa, né? Se o homem tem uma vida ascendente, erótica no sentido que eu falei, ou socrática no sentido do conhecimento rumo ao absoluto, ou seja, rumo à própria divindade ou às ideias supremas, a ideia suprema, ele se liberta deste corpo e
de toda e qualquer transmigração ou metempsicose ou reencarnação e vai para a Ilha dos Bem-aventurados. Se, ao contrário, se prendeu à vida sensível, à vida do vir a ser, a vida que é mescla de ser e não ser, esta vida do visível, do material, ele, depois do julgamento, sempre é um julgamento dos deuses, ele vai ser lançado no Tártaro, que é o inferno do Hades. Se ele levou uma vida de meio termo, né? E mais, se arrependeu das coisas erradas que fez, ele será jogado no Tártaro, passará algum tempo, depois voltará e irá para a Ilha dos Bem-aventurados. Ora, se esse é o destino da alma humana, se o destino da alma humana se resolve no aquém, mas se consuma no além, é claro que toda a sua ética será ascética neste sentido. Terá essa direção, terá propriamente o objetivo de salvação, embora ele não use esse termo, né? Ele não usa esse termo. Isso independente das complicações órfico-pitagóricas, de que Platão ao longo do tempo vai e volta, vai e volta. Eu tenho, aliás, a sensação, como Platão escrevia ao modo do diálogo maiêutico de Sócrates, mesclado com mito, coisa que Sócrates não fazia, né? A minha sensação é que isso encobre, às vezes, um vai-vem dele mesmo, né? Ou seja, não é só como diriam platônicos atuais, como o Giovanni Reale, não, ele era absolutamente coerente, só não dizia. Não, não é verdade, né? Há um vai-vem claro, mas o fato é que permanece o central. O além é o destino do homem, e este destino é determinado num julgamento segundo o que se viveu no aquém. Ora, a boa vida, a vida virtuosa, a vida de justiça neste aquém, na Terra, é exatamente a vida daquela ascendência amorosa e erótica, né, que vai do amor corpóreo, cuja finalidade é uma espécie de mortalidade na geração de um filho, passa da admiração do belo corpóreo e, portanto, do amor correspondente, à admiração do belo moral, ou seja, do belo virtuoso ou justo, né? E, portanto, ao amor do belo e do virtuoso, a ponto de que, nessa escala, a pessoa ascendente já não lhe importa, por exemplo, se uma pessoa é bela ou feia. Lembremos do episódio do Sócrates, quando lhe disseram, veja que rapaz lindo, né? Aí, que coisa linda, lembram disso? Coisa linda. Você ainda não viu só você tirando a roupa e disse, deve ser um espetáculo, né? E aí ele disse, mas... E aí disse Sócrates, mas a sua alma também deve ser bela. E aí, como não? Então por que querem despir primeiro o corpo e não a alma, né? Essa coisa está em Platão, é esse segundo estágio. Você passa da admiração, do amor pelo belo corpóreo para a admiração, o amor e o belo moral, a justiça e virtude. O amor, a justiça e a virtude. Isso vai ter grande importância na polis. O amor sensível é uma espécie de pedagogia. É uma pedagogia. Ele está falando, mas isso só vamos entender na própria República. Na própria República, né? Quando ele propuser sua sociedade ideal, seu estado ideal. Bom, daí você passa a ver que a própria justiça e a virtude da alma humana são como que imagens da perfeição harmônica, eterna, sempre igual a si mesma, do ser que é constituído, sobretudo, especialmente, propriamente, pelo mundo das ideias. Ora, daí um passo ao absoluto, donde dizer-se, com certa razão, que o amor platônico e o belo platônico são nostalgia do absoluto. Pois bem,